Olá, pessoal. Sou a Sara Rosa, consultora. Neste vídeo eu vou abordar um pouquinho sobre os 10 principais erros de notificação em suplementos alimentares na Anvisa. E posso te falar que o 10º vai te surpreender. Os suplementos alimentares são aqueles produtos alimentícios que as pessoas normalmente consomem de diferentes formas de apresentação. Então a gente pode ter em pó, em barra, em cápsula, em goma, que serve para trazer uma nutrição a mais na sua dieta do dia, principalmente aquele aporte de vitaminas, aminoácidos, minerais, que possui na alimentação natural normal, mas a gente suplementa, é como se fosse uma adição. Então, os suplementos alimentares, antigamente, quando eu falo antigamente, é muito recentemente, tá? Estamos aí falando de uma publicação da Agência Nacional, que é a Anvisa, tá? Em fevereiro de 2024, em que ela trouxe duas normativas muito importantes para esse setor, a IN 281 e a RDC 843. Vou comentar um pouquinho, brevemente, sobre os principais erros durante o processo de notificação. Fica nesse vídeo porque ele vai ser muito esclarecedor para você. Sou sua consultora de assuntos regulatórios e qualidade, pronta para te ajudar. Então, se você tem dúvida nesse percurso aí de regulatórios e de qualidade, pode ficar por aqui que vai ter muito conteúdo bacana. Bom, vamos iniciar então falando sobre o marco regulatório. Quando a gente aborda esse assunto, é muito importante a gente ter claro na nossa mente quais são as legislações que estão envolvidas, tá? Então, em fevereiro de 2024, a Anvisa trouxe duas normativas fundamentais, a IN 281 e a RDC 843. Antes da gente aprofundar nisso, vem aqui comigo que eu quero falar uma coisa. Suplementos alimentares eram sim regulados. Por que eu gosto de reforçar sobre isso? Dá a impressão de que antes a gente não tinha nenhum tipo de regularização sobre esses tipos de produtos alimentícios, o que não é verdade. Ele sim era regulamentado, porém de outra forma, um pouco mais leve, um pouco menos rigorosa, vamos dizer. Os suplementos alimentares, eles estavam regulamentados desde o ano de 2000. Temos legislações do ano de 2000 e de 2010, ok? Que são as INs 22, 23 e 27. Então, elas eram sim regulamentadas por meio destas legislações, que, em resumo, determinava que suplementos alimentares, que são aqueles produtos que a gente ingere durante o nosso dia, respeitando o que o fabricante nos informa, para trazer um aporte nutricional maior para o nosso dia, para a nossa dieta. Estes produtos, eles eram passíveis do que a gente chama de comunicado de início de fabricação. E se você é um caso de uma empresa que está importando este produto, ou seja, ele está fora do Brasil, você está trazendo ele para dentro do Brasil, ele também era regulamentado por meio dessas normativas. E a gente fazia um anexo 10, ok? Mas nada mais é do que um comunicado de início de fabricação ou de importação. Maravilha! Significa que caiu por terra os comunicados de início de fabricação ou de importação? Não, muito pelo contrário. Nós que trabalhamos com assuntos regulatórios, particularmente nós adoramos os anexos 10, porque eles são muito simples. Eles são formulários prontos que a Anvisa fornecia e a gente tinha que apenas preencher e protocolar na vigilância municipal onde a fábrica está localizada, ou no caso da importadora. Este recurso da Anvisa continua existindo, porém não está mais apto, não está mais desta forma
regulamentado para suplementos alimentares. Em outras palavras, suplementos alimentares que antes estavam desta forma, dentro de anexos 10, eles foram movidos, mudados. E hoje, os suplementos alimentares estão passíveis de notificação na Anvisa. E aqui entra a grande dúvida das pessoas: o que é uma notificação? Primeira coisa que eu quero te alertar, no caso, se você for um profissional ou interessado de assuntos regulatórios na área de alimentos, sempre existiu o recurso de notificação. Inclusive, ele é muito comum em outras categorias da Anvisa, como cosméticos. Te desafio aí, exercício de hoje. Dá uma voltinha no seu banheiro e procure cosméticos na rotulagem, trazendo essa informação sobre número de notificação. Vejam que nestes rótulos estão citados um número, que é o nosso número de processo que a gente fala. Nossa, está muito confuso, não estou entendendo. Calma que tudo vai esclarecer. Antes da gente entrar nos 10 primeiros erros, uma pausa para uma aguinha. Você sabe por que a Anvisa resolveu mudar os suplementos alimentares de outro tipo de categoria de regulamentação para a notificação? Tem 3 motivos principais consolidados do porquê que a Anvisa tirou os suplementos de anexo 10 e jogou eles para um processo de notificação. Fica nesse vídeo que até o final eu te conto os 3 motivos. Então vamos para os nossos 10 primeiros erros. O erro número 1. O primeiro erro mais comum no processo de notificação de suplementos alimentares na Anvisa é o cadastro. O cadastro básico da empresa no sistema da Anvisa. Eu acho que essa é a pergunta mais comum dentro deste universo. A Anvisa já disponibilizou, inclusive, diferentes formas de apresentar isso para os interessados, né, os envolvidos nesse processo, para ajudar neste processo. Mas o que eu tenho para te dizer é: se o cadastro básico não for realizado corretamente, não tem nem como você entrar no sistema e peticionar a sua notificação. O que eu tenho para dizer sobre este tipo de cadastro é que ele ainda é um pouco arcaico. O sistema que utiliza é arcaico, mas ele é funcional, tá? E a dica que eu deixo aqui para vocês é: utilizem o modo Explorer, senão não vai dar certo. Agora, se ainda assim ficou dúvida, comenta aqui cadastro. Quem sabe eu posso fazer um vídeo explicando somente este processo para vocês. Erro número 2: empresas internacionais. Esqueçam esse cadastro básico. Não são vocês que vão fazer. Então, no caso de empresas fabricantes internacionais que desejam trazer o produto aqui para o Brasil, vão precisar de uma importadora. O cadastro do fabricante ele é feito por meio da Anvisa. Então, não tem como cadastrar empresas internacionais. Você tem que chegar e informar a Anvisa com os dados dessa empresa para que ela, o órgão, possa prosseguir com isso. E isso é feito por meio dos próprios canais de comunicação da Anvisa. Ó, cuidado! O prazo que a Anvisa dá são de 15 dias. Então, se você está com pressa, se organize aí, porque tem essa etapa de demora do processo do cadastro, ok? E vamos para o nosso terceiro erro mais comum: colocar o produto, ou seja, o suplemento alimentar, à disposição do consumidor, ou seja, vender, colocar no mercado antes da notificação. Este é um erro que é muito comum
e ao mesmo tempo grave. Como antigamente nós tínhamos uma forma de regulamentação, lembra que eu comentei do ano de 2000, 2010, de outra forma, era muito comum as empresas fabricarem, começarem a comercializar o produto durante o processo de regulamentação, porque era o que eu comentei, preencher um formulário e notificar na vigilância sanitária local. Então não havia grandes impactos, inclusive na rotulagem, ok? Já no processo de notificação, isso é totalmente proibido. Não pode. Você primeiro precisa notificar. Quando você concluir, aí você consegue colocar o seu produto à disposição no mercado. E este erro, ele está associado com as questões de rotulagem. O produto notificado, até comentei sobre a questão dos cosméticos, eles têm citados na rotulagem um número de notificação. Então, assim como os cosméticos, os produtos alimentares passíveis de notificação, aqui no caso da nossa conversa, os suplementos alimentares, eles precisam constar na rotulagem este número de notificação. E vem cá, este número de notificação é o próprio número do processo dentro do sistema da Anvisa, ok? Então ele é um número grande, relativamente grande. Vou deixar ele aqui o formato para vocês terem essa ideia. E ele deve constar na rotulagem desta forma. E isso tem tudo a ver com o nosso próximo erro mais comum. Quarto erro: aguardar a análise prévia da Anvisa. Esqueçam isso. Não existe isso para suplementos alimentares e outros produtos passíveis de notificação. Temos uma visitante. Agora dá licença, minha filha. Muito obrigada. O número do seu processo na Anvisa é o que vai constar na rotulagem. Então, notificou, mandou para a Anvisa, finalizou o processo em partes. O fato da Anvisa não realizar a análise prévia, cuidado, não significa, e não significa mesmo, que ela não vai analisar no pós. Então você mandou para a agência, tá tudo certo, até o momento você cumpriu com o que está na legislação, mas a Anvisa vai sim em seguida analisar para ver se esse produto não tem nada inconveniente ou que esteja fora dos limites ou que não atenda ao regulamento de suplementos. Então, é por isso, a análise anterior, como é num registro, por exemplo, ela não existe, mas a análise posterior existe. E é por isso que muitas vezes, quando você manda o seu processo para a Anvisa, ele está lá aceito, está tudo certo. E depois de um tempo pode acontecer de ser cancelado. E esse cancelamento é porque a Anvisa realizou alguma análise e constatou algum erro dentro da sua formulação ou dentro da documentação. E ainda falando sobre rotulagem, nós temos o nosso quinto erro mais comum dentro de notificação, que são as derivações. O que isso significa? A parte do marketing, a parte de às vezes P&D ou a própria empresa quer deixar a apresentação visual do produto muito interessante, chamativo, diferente, e hoje o diferente causa um certo impacto, causa curiosidade e, no primeiro momento, gera vendas. Então, cuidado com isso. Vocês que são de assuntos regulatórios, estão envolvidos nisso, não podem permitir que isso descumpra o que a normativa fala. E isso que eu estou falando aqui e todos os outros comentários estão pautados em legislação. Não pode utilizar derivações dentro dessa menção do número de notificação. Todas as vezes, aprendam, todas as vezes que a norma te trouxer algum conteúdo que tem que constar na rotulagem e ele está entre aspas, significa que você tem que colocar obrigatoriamente da forma como está escrito dentro das aspas na sua rotulagem.
Cuidado, não vai me pôr as aspas dentro da rotulagem, hein? Então, não são permitidos derivações. Sabe aquele recurso muito comum que a gente vê em alimentos? Vide tampa, vide embalagem, ou algum tipo de scanner? Esqueça. No caso de notificação, o número deve constar exatamente como consta na norma e a sua frase anterior. O sexto erro mais comum que eu quero citar aqui para vocês é sobre a manutenção. Apesar de ainda ser uma informação um pouco recente, nós teremos que informar para o órgão regulador que eu tenho interesse de manter este registro. Então, num ciclo de 5 anos, a cada 5 anos, a gente vai ter que fazer essa comunicação para a Anvisa. Então, muitas pessoas têm dúvida porque acham que conta a partir do momento que você notificou. Negativo. Você tem que informar para o órgão nesses ciclos de 5 anos, dentro dos períodos que ela determina, quando que você tem interesse de manter entre o primeiro dia de outubro até o último dia de dezembro, no ano que ele estiver em vigor, vigente. Não adianta tentar manifestar interesse fora do período que a Anvisa determina, fora desse ciclo, ok? Então, mesmo que você notifique, por exemplo, no ano que vem, você vai ter que respeitar o ciclo de a cada 5 anos, desde a publicação da norma, você vai ter que manifestar esse interesse para continuar essa notificação vigente. Se isso não for feito, ela cai e cancela automaticamente. Então, fiquem atentos aos prazos. Vamos então agora para o sétimo erro mais comum, que são os próprios cancelamentos de notificação. Por que a gente tem tanto cancelamento de notificação de suplementos alimentares? A resposta é muito simples. Você não está cumprindo com o que a norma pede. Como assim? O que isso significa? Eu fiz tudo o que a norma pediu e ainda assim foi cancelado. Quando a gente fala de suplementos alimentares, vocês têm que ter em mente que desde a formulação, desde a produção, desde a avaliação da validade deste produto e todas as documentações da empresa precisam seguir determinados requisitos, normas, para aí sim a gente não ter nenhum tipo de problema. Dentro dos cancelamentos, os motivos mais comuns que a gente tem é relacionado à licença sanitária do estabelecimento, que pode estar vencida, que possa estar a vencer e não adianta. Ou, em alguns casos, como já presenciei, protocolar esse pedido de notificação de suplementos com uma licença provisória ou protocolo da vigilância sanitária, não adianta. Vocês têm que pensar nesse processo de notificação como se vocês fossem a própria Anvisa. Vocês têm que avaliar este produto garantindo que ele não vai representar um risco à saúde do consumidor. Quando uma empresa apresenta para você uma licença provisória ou um protocolo, isso te traz segurança? Muito provavelmente não. Então é por isso, esqueçam, não vai ser aceito. Então, eu acho que o principal que a gente tem aqui para citar dentro de cancelamentos, nosso sétimo erro, é justamente a licença sanitária. Mas o segundo erro mais comum dentro do processo de cancelamento que a gente tem por meio do órgão é justamente o estudo de estabilidade. O que eu tenho para comentar para vocês é que a norma da Anvisa sempre pontuou como obrigatório avaliar a validade dos produtos alimentícios. Não tem como você colocar à disposição do mercado um produto informando que ele é válido por exemplo, 3 meses, e você não verificou isso. Você está informando para consumidores do Brasil todo, de diferentes condições de saúde, cultural, financeira, de que este produto ele é seguro por 3 meses.
Você garante isso, porque está na sua rotulagem. Como você garante algo que você não validou, que você não estudou, que você não buscou? Então, isso é totalmente incoerente. A Anvisa mesmo, no último webinar que ela fez relacionado a este tema, ela mencionou muito sobre a questão de estudo de estabilidade. E fato é, desde as normas antigas que a gente tinha voltado para este produto, inclusive os requisitos sanitários estão pontuados na RDC 243 lá de 2018, sempre foi necessário estudar a validade do seu produto por meio de um estudo de prateleira, um estudo de shelf, que muitas pessoas utilizam esse termo. Então, não faz sentido você protocolar um produto com um estudo de estabilidade incompleto, inconclusivo, tá? Quando a gente fala de um relatório ou de um estudo de estabilidade, algumas informações mínimas esperadas para esse relatório. Uma delas é a conclusão. Se não consta uma conclusão informando que o seu produto tem 3 meses de validade, com base nas análises citadas anteriormente, não é um relatório, não é um estudo. O que acontece é, antigamente, para o comunicado de início de fabricação ou de importação, este relatório, este documento, não era solicitada para ser protocolada junto. Então, criou-se dentro da comunidade, né, uma falsa impressão de que aquilo não era necessário, mas sempre foi necessário. Inclusive, empresas que passam por processos de renovação de licença sanitária, dentro de processos de auditoria, é solicitado informações sobre o estudo de estabilidade. Se você ainda tem dúvidas sobre esse processo de estudo de estabilidade, o que precisa constar neste relatório, como que é o formato dele, comenta aqui também relatório de estabilidade. Eu posso disponibilizar para vocês um vídeo somente falando sobre esse estudo que ainda causa muita dúvida. E dentro ainda do cancelamento das notificações, um dos motivos também comuns que nós temos é justamente a formulação, que não atende, ou não atende o mínimo, ou colocou informações inconsistentes, ou colocou ingredientes não permitidos. Então, se você tem inconsistências na sua formulação, você vai publicar isso para a Anvisa, ela vai, entre aspas, anuir automaticamente. Esse número da notificação, ele vai para a rotulagem, mas quando ela avaliar e ver alguma dessas inconsistências que eu mencionei, ela vai cancelar este número. E isso implica que aquele produto que você colocou na rotulagem, aquele número, já era. Vamos para o nono erro mais comum. Eu comentei ele muito brevemente quando eu citei sobre a questão da avaliação da notificação. Então, o erro mais comum que nós temos é a gente declarar como finalizado, declarar como concluído, quando a gente envia essa notificação para a Anvisa e coloca na rotulagem. Qual que é meu consenso sobre isso? Tem problema a gente notificar, ter esse número, fazer já a nossa rotulagem, imprimir bobina de rotulagem e já rodar a nossa produção? Não tem. Mas é muito importante ter em mente, ter a ciência, a consciência de que esse número de notificação ele pode cair. Se a Anvisa fizer a avaliação e ela é feita sempre no pós, lembra que eu falei que não tem prévia, é sempre feito no pós. Se ela avaliar que algum requisito não está cumprindo, ela vai sim cancelar esse número. E o erro mais comum que eu quero citar aqui é as pessoas manterem esse número de notificação na rotulagem depois que a avaliação da Anvisa constatou que aquela notificação está cancelada. Isso é errado. Ou, no mínimo, tem que ter uma avaliação de que giro que você tem dentro do seu mercado para garantir que, bom, a Anvisa cancelou, eu vou ter que fazer outra notificação, e isso vai me gerar outro número,
outras impressões de rotulagem, outra informação. Então tomem cuidado em relação a isso. Apesar de não ter avaliação prévia, existe a avaliação pós. E se ela cancelar, você precisa retirar isso da sua rotulagem. Lembra daquela pergunta que eu fiz lá no início do nosso vídeo? Pois bem, no final eu vou respondê-la para você. Então, só reforçando o porquê que a Anvisa retirou os suplementos alimentares da antiga forma de regulamentação e colocou em notificação. Fica aqui que eu te conto. Se você estiver gostando deste vídeo, clica em curtir, se inscreva no meu canal. Vou trazer muitos conteúdos voltados para a qualidade, para assuntos regulatórios de indústrias de alimentos e alimentação animal, pois eu sou sua consultora, engenheira de alimentos especializada neste tema. O erro mais comum que eu tenho verificado no sistema, nas notificações, é justamente em relação à forma de apresentação do produto. Vamos primeiro entender o que é a forma de apresentação do produto. Formas de apresentação do produto é derivações dentro da mesma formulação de como a gente apresenta ela para o consumidor. O que eu quero dizer com isso? Se nós temos, por exemplo, uma creatina, ok? Em pó, formulação 100% creatina, a informação nutricional tudo bonitinho, estudo de estabilidade, mas o produto é totalmente em pó. E temos uma creatina lançamento no mercado, que é uma creatina em gummy, aquelas balinhas, um pouquinho diferente. Vejam, é a mesma formulação, mas nós temos formas de apresentação do mesmo produto diferentes. Uma está em pó e a outra está em goma. A outra está em goma. Eu não posso apresentar isso como sendo a mesma notificação. Isso está errado. As pessoas estão confundindo o que significa formas de apresentação. O que eu tenho para falar para você é, dentro de uma mesma notificação, você pode incluir ali diversos tipos de marcas, incluir os fabricantes, os estabelecimentos que cuidam do controle de qualidade, armazenamento desse produto, mas em relação à formulação do produto, ela tem que ser a mesma, ela tem que ter a mesma apresentação. Você somente pode colocar dentro da mesma notificação se ela seguir os requisitos do artigo 7º. Vou até ler com vocês esse artigo 7º. Neste caso, ele está descrito na RDC 843. Então, vamos ler para entender de uma vez por todas essa questão das formas de apresentação e derivações dentro de uma mesma notificação. Então, tá lá. Poderão ser requeridas em uma única solicitação de regularização quando eles se diferenciarem por pelo menos uma das seguintes variações. Item 1. Tipos ou concentração de aditivos alimentares, utilizados nas funções de corantes ou aromatizantes. Ou outra variação que eles permitem, tipos ou concentrações de outros ingredientes que vão trazer ali um aporte de cor, sabor ou aroma ao produto. E a última variação que eles permitem é o tipo de material de embalagem. Se você tiver variações cumprindo estes requisitos, aí sim você pode colocar na mesma notificação. Caso contrário, não pode. Estamos falando ainda da creatina. Ela tem formas de apresentação totalmente diferentes. Não tem como. Vamos supor que eu tenho uma creatina em pó, em outras palavras, natural, sem sabor, e uma outra com sabor de uva. Neste caso, eu estou colocando um aditivo alimentar para conferir sabor, para conferir cor. Neste caso, eu estaria cumprindo aqui o item 1. Então, eu posso colocar na mesma notificação.
Este é o erro mais comum que nós temos dentro de notificação. Agora vamos responder a grande pergunta que eu fiz no início deste vídeo. Por que a Anvisa mudou isso? Sempre foi de outra forma. Vamos lá, a Anvisa tem 3 motivos em relação a essa alteração. O primeiro motivo que a Anvisa considerou e pontuou para fazer essa mudança é a prática internacional. Vocês da área de assuntos regulatórios já devem ter percebido que muitas das coisas que acontecem no Brasil ou estão acontecendo em outro canto do mundo ou já aconteceu em países desenvolvidos. Então, eles utilizam muito dessa avaliação do mercado internacional, principalmente do FDA, para interpretar o que é mais conveniente. E é justamente isso que ele pontuou. Então, o primeiro motivo é a prática internacional de outros países que já era comum a gente ter uma espécie de notificação deste tipo de produto. O segundo motivo, que vocês já devem ter imaginado, é a quantidade de queixas, denúncias relacionados a estes produtos. Eu acho que os suplementos alimentares assim estavam no top 1 de grandes escândalos voltados para a parte de alimentos. Então, quando a gente tem um produto que tem um regulamento um pouco mais frágil, uma forma de regularização um pouco mais frágil, ele tende a ser modificado para que a gente tenha aí uma certa segurança neste consumo. E o terceiro motivo, obviamente, apesar de ser uma agência reguladora, fiscalizadora, ela também analisa outros dados do mercado. Então, ela trouxe este tipo de notificação justamente para criar uma concorrência mais leal. A gente tinha, às vezes, uma empresa que nem tinha condições básicas de boas práticas dentro desse estabelecimento. E não é muito comum a gente encontrar isso hoje, né? Mas ele vira notícia muito facilmente. Então, criar uma concorrência mais leal. Uma empresa séria, ela tem condições mínimas de boas práticas, documentação organizada, conduzir um estudo de estabilidade, de outras que não possuem. Então, esses são os 3 motivos principais do porquê que a Anvisa mudou bruscamente o processo de regulamentação dessas notificações em suplementos alimentares. Eu espero que você tenha gostado deste conteúdo. Se você curtiu, deixa aí seu like, que vai me ajudar muito. Até a próxima.